E agora a gente já vai mudar todo o nosso clima. Bora falar de lendas? Vocês têm medo, meninos? De lendas, assim, das cabeças de não sei de quê. Será que... Das cobras de não sei de quê. As mulas sem cabeças. Gente, eu tenho medo. A gente diz que não tem medo, mas se uma porta bater bem que agora, todo mundo sai correndo. Né? É desse jeito. E agora a gente vai conversar via Zoom com uma Stephanie Lima, que é escritora e estudante de São Luís. Eu ia falar São Paulo, mas é de São Luís, Maranhão. Ela vai trazer mais informações para a gente sobre um projeto, sobre um livro que ela está escrevendo, que se chama Onde as Lendas Vivem. Contos e lendas tradicionais entre Piauí e Maranhão. Olha só que legal, gente. Eu adorei essa pauta. E ela já está com a gente, já? Aqui, vocês me ajeitam, gente. Vocês me ajeitam. Oi, Stephanie. Tudo bem, querida? Bom dia. Você me escuta? Só não consigo escutar ela. Olha, estamos aqui ajeitando o nosso áudio direitinho para conversar com a Stephanie Lima. Gente, esses contos, eles são maravilhosos porque fazem com que a gente não deixe as nossas lendas morrerem conforme o tempo. A gente sabe que existem histórias que são passadas de geração em geração. A nossa avó conta para a nossa mãe, a nossa mãe conta para a gente passa para os nossos filhos. Então são histórias que com o decorrer do tempo vão ficando esquecidas. E eu acredito muito que seja o objetivo da Stephanie. Ainda bem nova, mas já pensando em tudo isso, né? Deu certo, gente? Deu? Stephanie, você me escuta? Bom dia! Stephanie, conta pra gente como é que começou essa história e esse amor pelas lendas. Eu acho que assim, hoje para nossa geração, né, para os millennials e geração Z, é algo muito difícil de ver. Você, né, tão jovem e já preocupada com essas histórias, com nossa questão cultural, né? A gente sabe que isso é de uma grandíssima importância, né, da gente manter isso vivo. E eu quero já começar te parabenizando por manter isso vivo e ter essa iniciativa de fazer esse livro. Conta mais pra gente como é que começou a sua história e essa paixão por essa escrita, em especial pelas lendas. Eu sempre fui apaixonada por livros, né, pela leitura como um todo. E aí eu sempre escutei, eu cresci ouvindo sobre a lenda de Sete Cidades, que eu sou de Viracopos, que é inicialmente no Brasil, mais por conta da passagem. E aí eu sempre cresci ouvindo sobre a lenda e eu ia no parque e eu ficava me lembrando, sabe, das coisas que o pessoal contava. E aí eu sempre tive essa vontade, sabe, de escrever. Eu já li mais 2 livros, só que meus livros são totalmente diferentes de fantasia, mais ficção científica. E aí eu vim pra coisa tempo que eu vim pra São Luís, né, fazer a faculdade. Stephanie, conta pra aí eu tava num lugar e eu comecei a escutar sobre a lenda da serpente de São Luís. O pessoal contando super empolgado. E eu não conhecia essa lenda, né? E aí eu fiquei pensando, eu voltei pra casa, eu fiquei pensando, nossa, tem muita lenda que vem se perdendo com o tempo, que as crianças, elas não têm a oportunidade de conhecer, nem de ouvir, porque só é contado pelos mais velhos. E também é uma coisa que tá se perdendo hoje em dia, é muito difícil a gente ver as pessoas mais velhas na calçada, contando histórias. É uma coisa que realmente é um patrimônio material, porque, na minha opinião, essas pessoas são como se fossem bibliotecas vivas e que está se perdendo por não ter, pela globalização, pela tecnologia. O pessoal não quer mais se sentar na calçada para conversar, quer ficar sempre conectado. E são coisas que são patrimônios do nosso estado, né? Tanto do Piauí quanto do Maranhão, e que são histórias lindíssimas, que vêm se perdendo e que eu falei assim, cara, eu sou escritora, eu tenho como fazer esse livro, então por que não? Por que não dar um tributo para essa futura geração, homenagear essas pessoas que fazem parte da nossa cultura? Perfeito. Stephanie, como que foi esse desenvolvimento? A partir de que
de que momento da tua vida que você falou assim, eu vou fazer esse livro? Claro que existe toda essa questão, esse teu objetivo de manter as lendas vivas e tudo, mas existiu algum momento da tua vida, sei lá, se você teve alguma experiência sobrenatural, não sei se você já viu alguma coisa. Eu morro de medo dessas coisas, mulher, de lendas, de histórias que o povo conta. Ah, eu vi uma coisa. Ah, eu estava no interior de fulano e vi uma coisa correndo. Isso existe mesmo? Você já teve alguma experiência? Como é que foi esse desenvolvimento de escrita e de criatividade também? Porque eu acredito que hoje, como as pessoas elas têm aquela dificuldade de se reter em um determinado assunto, de ter essa retenção de atenção, você precisa também trazer e traçar esses processos criativos, além da escrita. Então, como é que foi esse processo para você? Não vai me dizer que tu viu alguma coisa, mulher, pelo amor de Deus. Não, nunca cheguei a ver nada, não. Não. Foi só mesmo do intuito, sabe? Que eu via nas lendas, que eu vejo as lendas como se fosse potencial para paradidáticos. Tanto que o nosso projeto é que essas lendas sejam distribuídas, esse livro de lendas seja distribuído nas escolas do Piauí e do Maranhão, para que as crianças tenham acesso, mas eu nunca cheguei a ver nada. Tanto que a pegada do livro não é assim uma coisa sobrenatural, mas contando as diferentes histórias de uma versão que encante o público mais jovem, tipo ali, adolescente de 15, 16 anos, que gostam de fantasia. Por exemplo, a história das 7 cidades, ela é meio mágica, entendeu? Não tem nada a ver assim com mula sem cabeça, essas coisas. Mas é uma história de príncipes que se apaixonaram, não puderam ficar juntos, sofreram uma maldição. Então é tudo assim muito encantado, sabe? Eu acho que a única que é meio assim uma pegada mais sombria vai ser a lenda da Ana Jansen, que é aqui do Maranhão, né? Que ela é considerada como se fosse a Senhora do Maranhão. E aí a lenda conta, né, que ela vaga pelas ruas do centro histórico numa carruagem, porque ela nunca pôde ser sepultada dentro da igreja. E aí é a mais meio que sombria, só que eu tentei deixar de uma forma... que, ao mesmo tempo que ela continuasse mantendo a essência, ela se tornasse mais fantasia, sabe? Para realmente cativar as pessoas que não têm tanto interesse por leitura e nem de entender, sabe? A cultura. O meu objetivo é que a pessoa feche o livro, pegue o gosto por ler através das palavras e, ao mesmo tempo, ela crie um conhecimento sobre a cultura que ela está inserida. E, Stefânia, a gente sabe que hoje, inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, pela falta de incentivo à leitura. As pessoas, principalmente os jovens, eles têm essa dificuldade de se concentrar, de ler e entender o que está lendo, que também é uma dificuldade. E eu queria saber de você, nesse momento tão tecnológico que a gente está vivendo, os celulares já faz parte do nosso corpo, para onde a gente vai, a gente leva o celular. Então está cada vez mais difícil a gente ter essa vontade de levar o livro para onde a gente vai, como a gente leva o celular. Então, como é que está sendo para você ter esse desafio da falta de vontade das pessoas em relação à leitura, se você já disponibilizou alguma coisa em PDF ou tentou driblar um pouco dessas dificuldades tecnológicas em relação à questão da falta de leitura? Então, aí que fica mais legal o projeto. O nosso projeto é assim, é que esse livro ele seja lançado dia 25 de julho, que é o Dia Nacional do Escritor. Sim. E ele vai ser disponibilizado de uma maneira virtual, ou seja, para que qualquer pessoa em qualquer lugar tenha acesso a ele. E posteriormente o projeto prevê, né, igual eu falei, a distribuição nas escolas, justamente para a gente cativar esse público mais jovem. Perfeito. Achei assim muito válido ela falar sobre isso, porque assim é mais fácil as pessoas terem mais acesso em um livro em PDF, ter vontade pela leitura, ter vontade em se interessar mais pelas histórias, porque, como eu já falei, né, a gente leva o celular para onde a gente vai e muitas das vezes, nem mesmo da criação do adolescente, ele foi incentivado a ir numa livraria, a comprar um novo livro, a se interessar por uma nova história e o mais importante, folhear.
Sabe, tem gente que fala assim, tem um book digital, mas, gente, o prazer de você folhear e ler a história é algo, assim, realmente muito legal. E aí eu também gostaria de, aproveitando nossa entrevista, para você deixar o seu contato, fazer as suas considerações finais e também divulgar ainda mais aí o seu projeto, o seu livro, e também deixar aquele spoiler, para o pessoal ficar ainda com ainda mais vontade. Então, o meu Instagram é doutora Stephanie Lima, _. E as minhas considerações finais é o quê? É que, através desse livro, as pessoas realmente possam retomar ou tomar o gosto pela literatura, sabe? Porque a gente vive numa sociedade, hoje em dia, que está tudo tão globalizado, está tudo tão tecnológico, que as pessoas não se lembram do mais importante, né? Que é a leitura, porque a leitura não serve só para você se entreter ali e ler um livro, mas serve para você criar senso crítico sobre a vida, sobre economia, sobre política, sobre o meio que você está inserido. Às vezes você pega a visão ali de outra pessoa, você consegue sair da sua bolha social que você vive e você consegue adentrar em outros pensamentos, meio que ali outra cultura, conhecer coisas diferentes através da literatura. Então é uma coisa que a pessoa ali começa a ler, mas que planta coisas para o futuro, entendeu? E eu queria muito que todo mundo conseguisse ter acesso ao livro de lendas, porque realmente está muito legal. E quem visita os lugares que eu falo nas lendas, com certeza vai conseguir encaixar os detalhes e tudo mais. Eu trouxe também um diferencial, que foi uma lenda, que ela é pouco conhecida. Ela é da minha cidade, mas até mesmo na minha cidade ela é pouco conhecida, que é a lenda dos irmãos Dantas, que são elementos históricos, né, da região. Só que eu consegui trazer de uma maneira diferente do que os livros falam, mas que o pessoal conta. Até então eu até mostrei, né, para alguns professores e tal, professores de história, para saber se eu não estava indo muito além. E eles falaram assim, não, Stephanie, essa visão é uma visão totalmente diferente do que os livros tradicionais mostram. Porque eu quis trazer uma visão meio que dos índios, entendeu? Das pessoas que foram excluídas no decorrer da colonização. E aí eu trouxe também da Serra da Capivara, que é uma lenda muito massa, mas que também é pouco conhecida. E eu acho que vai ser um grande presente cultural, sabe? Não só para mim, mas para as futuras gerações. Stephanie, eu quero agradecer a tua participação. Muito obrigada por essa dica valiosíssima, que é trazer um livro totalmente diferente, uma literatura totalmente assim nova, sabe? Porque assim, esses tipos de livros, eles estão sendo mais esquecidos, né? É difícil falar isso, mas infelizmente é o que está acontecendo, é a nossa realidade. E que bom ter pessoas como você que reacendem essa chama, que reacendem essa vontade pela literatura, e melhor, uma literatura de uma forma totalmente reformulada. Muito obrigada, viu, pela sua iniciativa. O livro, gente, é Onde as Lendas Ainda Vivem. Então, vale a pena você pesquisar. Entre em contato aí com a Stephanie Lima pelas redes sociais, tá bom? Então, aproveita. Muito obrigada, querida. Bom dia para você e que você tenha ainda mais sucesso na sua trajetória. Muito obrigada, viu? E eu fico muito feliz da gente ter programas, ter pautas desse sentido, né? Hoje em dia, para realmente valorizar esse intuito. Aí eu queria só dar um adendo rapidinho, que é um projeto totalmente filantrópico, não tem valor comercial, é mesmo realmente uma iniciativa voluntária de trazer mais esse conhecimento, né, para a população. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada, viu, querida? Bom dia.